noite, jovens e adolescentes da Igreja Batista no Jardim Independência. Vou começando aí hoje uma série aí, né, de trabalhos com vocês. Estamos esperando vocês chegarem. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aí enquanto vocês vão entrando aí na nossa live, na nossa mensagem de hoje. Estou acessando aqui também pelo Note para poder visualizar melhor os comentários de vocês, né? A maneira como vocês vão interagindo. Então, nossa intenção é tornar isso o mais dinâmico possível com vocês aqui. Vamos lá. Aguardando vocês chegar aí. Quem chegou já vai dando uma chamada em quem não chegou. Vamos chamando o pessoal aí. Eu estou acompanhando aqui pelo Note para ver seus comentários, para poder acompanhar melhor aqui, que me dá uma visualização mais legal da interação de vocês aí. Vamos lá. Esperando um pouquinho aí vocês ir chegando aí. Legal. Legal. Vamos lá. Os 12, 10. Vamos lá, vamos chegando aí. Chegando, eu estou acompanhando aqui. Estou tentando acessar algumas funções aqui através do Note. Enquanto vocês vão chegando aí, né, e tomando seus lugares. Vamos lá. Nossa intenção hoje é fazer um momento bem breve, né, tranquilo. A gente imagina que vocês têm usado as mensagens do pastor, as aulas de EBD para estar se edificando nesse momento, mas a gente sempre esteve com essa preocupação de estar trabalhando com vocês, né? O João, a Dani, a gente em conversas aí, sempre estudando o início do nosso trabalho nesse formato online com vocês aí. Vocês não estavam esquecidos, nós estávamos alinhando aí a melhor maneira de fazer isso, aprendendo um pouquinho também com essas outras aulas, esses outros momentos que a igreja já tem feito, né? E a partir de hoje, então, a gente vai estar começando a fazer o nosso encontro de jovens e adolescentes da Igreja Batista, do Jardim Independência. Hoje eu estou aqui com vocês, né? Nos próximos dias nós vamos analisar, nós vamos ver quem vai poder estar fazendo aí, né? Vamos estar criando uma escala aí para poder estar fazendo esses momentos com vocês aí, né? Vamos lá. Bom, o pessoal vai chegando aí, né? A gente já tem um bom número aí de participantes. Eu acredito que hoje também, por ser o primeiro dia, o pessoal vai entrando com o tempo, vai se acostumando, né? Tá aí o Hugo, Caio, Rafaela, Thales, a Nicole, Tainá, Rafael, pessoal aí, né? E os outros jovens aí também que estão nos acompanhando aí, uma Vaneide, né? É isso aí. Bom, vamos estar orando então, né, para a gente poder dar início. A Lívia está me acompanhando aqui, está do meu lado aqui também, né? Por isso que não deve estar aparecendo a visualização dela aí. Ela está do meu lado aqui acompanhando com a gente aí, né?
Vamos orar então pelo nosso momento, vamos orar pela nossa mensagem online, né? Por esse instrumento que Deus nos deu, né? Num tempo tão oportuno, a gente se sente cuidado por Deus através das ferramentas que Ele disponibilizou para a gente passar por esse momento. Tá? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por isso tudo, por essa possibilidade. E nós vamos iniciar então assim nossa mensagem de hoje, a primeira mensagem aí com os jovens e adolescentes em conjunto. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pois o Senhor, meu Deus, tem nos sustentado. O Senhor, meu Deus, nos deu o teu Filho. Nessa semana, meu Deus, aonde contemplamos, aonde vemos, meu Deus, o caminho, o serviço, o ministério do Senhor Jesus, morrendo pelos nossos pecados naquela cruz. Essa semana, meu Deus, que é uma semana tão importante para o cristianismo, que é a Páscoa, nós estamos nos reunindo como igreja, Senhor, no mesmo pensamento, através do Teu Espírito, com a utilização dessa ferramenta, Senhor, que é a internet, que é a tecnologia. Eu peço, meu Deus, para que o Senhor torne, meu Deus, esse momento um momento proveitoso. Que as limitações, meu Deus, que são próprias das nossas dificuldades através dessas tecnologias, elas possam ser diminuídas, meu Deus, e que a gente possa ter um momento onde realmente nós nos sintamos próximos, onde nós nos sintamos abraçados, juntos, meu Deus, através do Teu Santo Espírito. Que isso seja uma realidade para nós, meu Deus, através desses instrumentos que o Senhor disponibilizou e que no momento de tamanha dificuldade, Senhor, que a Tua igreja vem passando, nós possamos então sentir a Tua mão sobre nossas vidas também através disso. Que nós possamos, meu Deus, agora, através desse primeiro momento com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, criar, meu Deus, então, um ambiente de intimidade, um ambiente, meu Deus, onde nós consigamos nos abrir, colocar nossos medos, nossas angústias, falar um pouco sobre como estão nossas vidas, que nós possamos entender um pouco mais do que é a igreja, meu Deus, através desse distanciamento. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Que nós possamos valorizar, meu Deus, a nossa comunhão através dessas dificuldades que estamos passando, Senhor. E que nós possamos crescer em intimidade no distanciamento. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Mais uma vez, Pai, eu lhe peço para que o Senhor mantenha a nossa atenção, nosso ânimo. Logo mais estaremos de volta com nossas famílias, nossos afazeres. Que o Senhor nos mantenha focados aqui na mensagem, no texto que vai ser lido, e que isso então, meu Deus, se transforme em vida. Que nós possamos viver moldados pelo texto que vamos ler da Tua Palavra no dia de hoje. Essa oração que eu faço, Senhor, é pelo santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Irmãos, eu queria a interação de vocês, né? A gente vai estar conversando um pouco, a nossa ideia é ouvir vocês também, vocês vão digitando aí, né? Os jovens e os adolescentes têm essa facilidade, já nasceram numa era aí onde no mínimo a mão tem uns 10 músculos a mais que a nossa, né? Os dedinhos ficam nervosos aí no teclado. Então vamos digitar. Eu queria saber de vocês como está sendo para vocês esse momento, né? E a gente vai trabalhar essa questão através de algumas perguntas aí e vocês vão digitando pra gente, né? Eu queria, sinceramente, que vocês me respondessem como vocês estão, né? Estão bem? Não estão bem?
estão mais ou menos, né? É, estão com alguma dificuldade, querem colocar um pedido de oração também nesse momento, pelas suas vidas, pelas suas famílias, algo que vocês desejam colocar aqui, né? Podem fazer isso pelos comentários, a gente está visualizando aqui e nós vamos orar por esses pedidos, né? Vinícius com saudade da igreja, né, Vinícius? Acredito que o sentimento de muitos, né? De muitos. Como Deus tem feito com que a gente valorize isso, né? Algo que era tão simples, né? Algo que nós fazíamos de uma maneira tão assim, né? Automática e nos foi privado por esse momento. Como é difícil, né? Eu compartilho com você dessa saudade também, né, Vinícius? Mas vamos estar orando por isso também, para que esse tempo se abrevie, para que nós possamos o quanto antes estar juntos, cultuando a Deus no nosso culto público, né? Onde a gente se ajunta aí, podendo estar vendo os irmãos, abraçando os irmãos novamente, né? Já sem receio, né? Muito bom. E aí, como vocês estão? Tem alguém que está mais abatido? Tem alguém que está se sentindo mais tranquilo? Eu queria saber de vocês isso. Como é que vocês estão se sentindo aí, né? Tinha uma pergunta aqui que era o que vocês têm sentido mais nesses dias, né? E o Vinícius aí já colocou que é saudade da igreja. O que mais? Qual tem sido a dificuldade de vocês? Vocês querem colocar aí, né? O Misael, o Samuca tá bem. Glória a Deus, muito bom. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Vamos interagir aí, pessoal. Como que vocês estão se sentindo esses dias, essa quarentena, essas informações, né, que a gente tem recebido? Como está a cabeça de vocês no meio disso tudo? Como que está a casa de vocês, a família de vocês? Vocês têm sofrido com nervosismo, com estresse, né, por causa da situação? Eu confesso que eu tenho ficado um pouco estressado, né, às vezes. A gente sente isso, né? Essa pressão desses dias, e isso é compreensível, isso é normal, né? Dani colocou aí a falta da comunhão, né? O João, bem, com preocupações acerca do retorno, né? Muitas saudades dos irmãos. A gente vê que é unânime, né? Praticamente essa questão da saudade dos irmãos. Isso demonstra a característica que nossa igreja tem, uma igreja acolhedora, uma igreja que realmente existe né, esse Espírito de Deus que nos envolve, que nos mantém em comunhão, como isso é forte, né, na nossa igreja. Derek, Derek, essa é a realidade, né, de muitos hoje aí, né, inclusive pais, chefes de família, né, perderam seus empregos. Vamos estar orando por isso também. Essa é uma preocupação, né, que está atrelada a essa situação, né, dessa enfermidade, desse vírus. Não tem como separar uma coisa da outra, né? E realmente
É uma preocupação. Vamos estar orando, sim, para que Deus lhe conceda um emprego, né? Uma forma digna de você ganhar o seu sustento. O Misa está falando que ele está usando o Facebook da mãe dele, né? Então não é a Dani. Quando a gente lê Dani, quando vocês lerem Dani, entendam Misa, né? Legal, legal. Maravilha. Bom, gente, como eu estava falando, né, seguindo na linha aí, é um momento onde nós nos sentimos abatidos, né? Nós nos sentimos, né, preocupado, como a família da Lara, né? E por mais que nós somos cristãos, né, nós temos a Cristo, nós temos essa preocupação, isso vem. A gente percebe que nas Escrituras Deus ele trata muito sobre isso, né? Sobre a questão da ansiedade, dos medos, das angústias. E ele trata disso de uma maneira que ele não está dizendo que nós não vamos ter, mas ele está nos orientando a como lidar com isso quando nós tivermos isso. E somos encorajados a lutar contra e a ter cada vez menos, se possível não ter, mas isso é uma coisa que vai acontecer, né? E a gente sente então, através dessas colocações, dessas advertências de Deus nas Escrituras, acerca de momentos de dificuldade, da angústia, do dia de amanhã, da nossa provisão, dos planos que nós fazemos, nós sentimos através dessas orientações a mão forte de Deus a nos conduzir. É como se a gente fosse de novo, né, aquela criancinha pequena que vai agarrar a mão do pai para atravessar a rua, e por muitas vezes nós somos tão pequenos diante do pai que nós seguramos o seu dedo. É o máximo que a gente não consegue nem pegar a mão dele, né? E a gente sente ali, nesse contato, nessa maneira dele nos guiar, então, a força dele, né? O senhorio dele, como ele é senhor sobre todas as situações, né? E nessa noite, irmãos, eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, para que a gente possa imaginar uma situação de angústia, uma situação de desespero. Existe uma situação, um problema físico que é colocado nas Escrituras por muitas vezes, e que Jesus ele atua diretamente sobre essa deficiência, sobre esse problema, que é a questão da cegueira. A cegueira ela é tratada de várias formas nas Escrituras, né? Existe a cegueira daquele que não crê, que é um cego espiritual. Essa visão só pode ser devolvida por Cristo. Existe uma deficiência visual do crente, quando ele começa a deixar de olhar para as coisas de uma forma espiritual e começa a se esquecer, então, dos seus pecados, de quem perdoou os seus pecados, da purificação dos seus pecados. Então o crente ele pode não ser novamente um cego, mas ser um míope, né? E a verdade é que a Bíblia ela usa essa questão da cegueira para falar de muita coisa que acontece na vida do crente. E eu queria que nós agora pensássemos como se nós fôssemos cegos, para a gente poder imaginar como é uma situação de angústia, como a cegueira. Quem quiser fechar os olhos aí, né, nas suas casas, isso é muito interessante, né? Quem não quiser conseguir só imaginar, mas eu acredito que fazer esse exercício de fechar os olhos nesse momento como se fosse um cego seria algo muito interessante. Então vamos pensar. Eu vou começar a falar com vocês e vocês começam a se imaginar como uma pessoa que não enxerga, né? Imagine então que vocês
vão se trocar pela manhã. Vocês provavelmente já, né, nessa questão seria interessante a gente colocar dessa forma, vocês não têm pessoas para cuidar de vocês. Vocês são cegos e sozinhos. E vocês têm que se vestir. Vocês ainda têm roupas para se vestir. Roupas simples, né? E vocês colocam essa roupa e vocês vão para um lugar onde vocês já estão acostumados a ir. Vocês fazem aquele caminho, tateando a parede ali, né, com a mão, com a ajuda às vezes de uma bengala. Faz aquele caminho para chegar num determinado local onde vocês vão sentar. E vocês vão ali esperar, né, pela misericórdia das pessoas, né? Vocês vão esperar pela misericórdia de pessoas que vão estender a mão para vocês e de repente te ajudar com uma moeda, né? Com um alimento. Só que vocês não conseguem ver essas pessoas. Vocês sentem cheiro, vocês ouvem o que essas pessoas estão falando, né? E num determinado momento vocês começam a refletir sobre a vida de vocês, né? Como muitas vezes vocês já devem ter feito sendo cegos. Eu acho que o cego é uma pessoa muito introspectiva, né? Por não ver o mundo exterior da maneira como nós vemos. Então, vocês nessa condição vão ser pessoas totalmente dependentes da misericórdia das outras pessoas. Vocês vão ser pessoas que necessitam da provisão vinda da misericórdia de outras pessoas. Essa é a ilustração que eu quero colocar aqui para vocês. Diante dessa pandemia, desse problema que a gente tem enfrentado, nós temos visto que o medo de depender da misericórdia das pessoas é algo que assombra por muitas vezes os nossos pensamentos. Nós não queremos contar com a misericórdia de outras pessoas. A cegueira, ela é algo que nos tira a liberdade de uma certa forma. Nós já não temos mais liberdade de fazer coisas que nós poderíamos fazer tendo a nossa visão. Nós não poderíamos correr sendo cegos. A gente não poderia reconhecer pessoas de longe. Uma infinidade de situações. E isso causaria então uma dependência muito grande. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: assim como essa doença chegou de uma maneira inesperada e com uma força muito grande nos nossos pensamentos, na nossa rotina, eu queria que vocês pensassem acerca de como a cegueira poderia fazer a mesma coisa na vida de vocês, interromper a rotina de vocês, modificar totalmente a rotina de vocês. Vamos pensar, então, acerca disso de uma maneira um pouco melhor através do texto bíblico. Através do texto que se encontra em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Mateus 20, a partir do versículo 29. Eu vou estar lendo com vocês Mateus 20, de 29 a 34. Acredito que vocês devam ter achado já o texto, né? Vamos lá, vou estar lendo aqui. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem eles. Porém,
cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vamos parar um instante por aqui e vamos imaginar então a situação dessas pessoas. Eles eram pessoas que, por causa da cegueira, da condição em que eles viviam, eles não tinham nada a oferecer para Jesus. Imagina você sentado na calçada esperando a misericórdia das pessoas, cego. O que você tem para oferecer para alguém nessa condição? O que você tem para dar para outra pessoa para que essa pessoa possa fazer algo em seu benefício? Então, na sociedade daquela época, a gente vai ver isso em outros textos, o cego ele era tido como uma pessoa amaldiçoada. Ele era tido como uma pessoa que ou era cego por causa do pecado dos pais, a gente vê, né? Até hoje é pensado assim por algumas pessoas. Ela é cega por causa dos seus próprios erros ou dos seus próprios pecados. Uma infinidade de motivos e de razões para que essa pessoa tenha se tornado então cega é colocado sobre ela, como a gente vê os amigos de Jó fazendo naquele momento com Jó. Não é diferente, não mudou nada. Mas a gente vê em Êxodo, em outros textos, a Bíblia dizer que Deus forma o ouvido do surdo, o olho do cego, né? E tudo isso tem um motivo. A gente continua pelo texto, né? E a gente começa a pensar então que esse homem, ele, ao ouvir Jesus passar, ou rumores de que Jesus estava passando em frente dele, ele grita então. Esse homem, ele tinha abandonado já as tentativas de arrumar a sua vida por si mesmo. Ele não tinha mais ideia de que ele pudesse fazer alguma coisa por ele. E essa pessoa então, né, ela nesse momento grita, clama por aquele que está passando diante dela. O que ela ouviu falar acerca desse Jesus? Quem é esse Jesus para ela? Na frase que ele disse, a gente observa quem é Jesus para ela. Senhor, filho de Davi. Davi, ele foi um dos reis de Israel. Ele era o mais conhecido, né, dos reis de Israel. Israel se lembra, né, do reinado de Davi como uma época de ouro, digamos assim. E nós não vivemos hoje debaixo de uma monarquia. A gente não tem rei no Brasil. Mas pensem na figura de um rei. O que é um rei para vocês? Vocês querem digitar aí, colocar aí? O que é um rei para vocês? O que seria um rei? Né? O que um rei faz? Se vocês quiserem, pode digitar aí. Né? O que faz um rei? Eu sei que a gente aqui no Brasil só conhece rei por filmes, né? Por séries, livros. Mas mesmo assim a gente cria uma figura, né? Uma imagem do que é então o rei. O que faz um rei? Como vocês poderiam definir um rei? O que um rei é? Escrevam aí, vamos ver a interação de vocês aí. Kelly está assistindo. Vamos lá. Pessoal que está assistindo aí. Vamos lá. O que é um rei? O que faz um rei? O que vocês diriam que é uma característica de um rei, né? Vamos lá, pessoal. Vocês entraram e estão dormindo. Poder supremo, sim. O rei, né, Vinícius? Ele tem poder. Ele tem um poder supremo sobre aquela região do seu reinado, né? Impõe regras,
né? Muito bem, isso aí. Um rei, ele impõe regras, né? Tem um poder supremo. Interessante. Mas o que? Quando a gente pensa num rei, vamos pensar num rei aí, né? A gente pensa na coroa, naquela capa, né? E uma pessoa... A gente pensa numa pessoa de autoridade, né? Como o Vinícius colocou, um poder supremo, uma pessoa que tem autoridade, né? Uma pessoa que ela tem poder para mandar e desmandar, para fazer ir e vir, né? O rei, ele comanda tudo que está debaixo do seu reinado, né? Muito bom. Então, o que essa frase, né? O rei em si, um governante, tem poder absoluto de escolha no seu reinado, né? Pessoal indo aí, né? Tem tudo nas suas mãos. Tem tudo nas suas mãos. Um rei, ele tem domínio sobre tudo, não é? Então, observa como nós sabemos das características de um rei, né? Mesmo vivendo aqui no Brasil, um país onde ninguém teve rei aí, né? Assim, rei de nome, né? A gente sabe que tem muita gente aí que vê parte dos nossos políticos como reis, né? Uma visão totalmente distorcida do que é. Mas esse cego falou que Jesus era um rei. Quando ele disse, Senhor, filho de Davi, ele disse que ele sabia que aquele homem que estava passando ali é aquele rei prometido por Deus, que viria da linhagem de Davi e reinaria com uma mão forte. Reinaria sobre toda a terra. O que esse homem está dizendo? Esse homem, ele está dizendo, né, em outras palavras, vamos dizer dessa forma, ele está falando assim, Jesus, você que é rei sobre toda a criação, você criou a minha vida, você me trouxe a existência, você trouxe todas as coisas à existência, porque tudo é por você, para você, através de você. O Senhor é o autor da vida, é o rei sobre tudo. Esse homem, com essa simples palavra, ele colocou tanta coisa ali, que a gente, para entender melhor o que ele está dizendo, teria que fazer um estudo aqui, e seria maravilhoso, mas a gente não tem tempo para isso. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus é aquele rei que governa em cima das leis da natureza. Ele é um Senhor que não governa somente homens, criaturas, mas governa leis, governa sobre a existência, a maneira como a existência se dá nesse mundo. Ele foi muito além do conceito que eles tinham até aquele tempo de um reinado. Ele foi num reinado espiritual. Ele foi acerca de um reinado muito mais profundo do que uma pessoa poderia conceber naqueles tempos. E é isso que ele clama. Ele fala, Jesus, você é rei. Você sabe que eu sou cego. Você fez o meu olho cego. Eu sei que você é quem tem poder para reverter essa minha situação. E essa pessoa, então, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo naquele momento. É isso que acontece ali. O texto continua e demonstra que essa pessoa, ela precisou dessa angústia, desse momento de dor, ela precisou passar por uma situação como essa para que ela chegasse a esse ponto de falar isso para Jesus. Então, olha o momento em que nós estamos vivendo. Um momento de muita angústia. A gente tem vivido privação da nossa liberdade. A gente tem vivido momentos onde a gente não tem mais certeza no amanhã. Aquele medo e essa certeza do amanhã que eu falo é quanto ao nosso trabalho, como o Derek aí perdeu o seu trabalho.
né? Nós vemos que nós não sabemos o que vai acontecer com o país. Nós não sabemos o que vai acontecer com as nações. Nós não sabemos o que vai ser da nossa casa, da nossa família daqui a um tempo. Isso é uma realidade. E parece que, de repente, através dessa doença, é como se alguém nos puxasse o tapete. Nós vínhamos numa sequência muito segura, muito tranquila. E é isso que eu queria trazer para vocês. Como nós estamos vivendo, através dessa doença, uma situação muito parecida com a aflição de uma pessoa que passa por um momento, por uma vida de cegueira, né? Então, esse homem ele reconhece no Senhor Jesus Cristo o poder para resolver essa situação. E ele diz o seguinte, que Mateus continua, né, no versículo 32, ele diz que Jesus parou. E olha que interessante. A multidão clamava para que ele não fizesse isso, né? Para que ele não gritasse, e ele gritou mais. E eu digo uma coisa para você, eu acho que tinha gente dentro do coração desse cego dizendo: você vai mesmo gritar para Jesus? Né? Eu acredito que existia algo também no coração dele tentando dizer para ele que ele não deveria fazer isso naquele momento. Ele foi contra essas vozes, internas e externas. E Jesus parou. E observa o seguinte. Nos outros textos paralelos, né, a gente vai ver que os discípulos repreenderam esse cego. Os discípulos falaram que ele não devia estar chamando Jesus dessa maneira. Que isso não é uma coisa que ele devia fazer. E olha que interessante. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo na vida de Jesus. Por quê? Jesus está vindo para aquela cidade para morrer. Esse fato aqui, ele era um pouquinho antes da Páscoa, da crucificação. O fato histórico que a gente comemora agora, nesse fim de semana. Jesus ele sabia que ia morrer. Os discípulos não sabiam que Jesus ia morrer. Os discípulos negaram misericórdia no que para eles era um dia comum, e Jesus deu misericórdia às vésperas da sua morte. Jesus então ele demonstra a sua preocupação, ele demonstra o tamanho da sua compaixão, indo, sabendo que o seu tempo era pouco, que ele estava para morrer, ele para, volta atrás e ouve o clamor desse cego. Os discípulos, num dia comum, onde eles poderiam exercer essa misericórdia, eles passaram por esse cego e não queriam que sequer ele levantasse a voz a Jesus. E Jesus então ele para e faz uma pergunta para confirmar, né, para fechar o negócio com chave de ouro. Porque Jesus queria que o cego admitisse a impotência dele, a incapacidade dele de resolver a situação dele. O que Jesus já sabia. E Jesus diz: que querei que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E com isso, eles demonstraram a Jesus que eles eram totalmente incapazes de mudar a situação deles. Eles não podiam fazer nada pela vida deles, pela situação deles, pela condição em que eles estavam, assim como nós. Nós temos uma série de regras, uma série de coisas que devemos fazer ou não fazer, né, que tem sido sugerido, agora está até um pouco mais imposta, né? Mas a verdade é que nós não temos controle sobre essa situação. E é exatamente o que o cego disse: Senhor Jesus, eu quero que seja tirado de mim esse fardo. Eu não consigo mais viver com isso. Só que isso tudo não envolvia só a questão da cegueira, né?
Os outros textos dizem que através dessa fé, esses homens foram salvos. O cego Bartimeu foi salvo. Em outros textos, Jesus diz: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Curou e salvou. Né? E aqui então, o texto ele mostra, no versículo 34, que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e os seus olhos viram, e eles o seguiram. O que eu fiz com vocês aqui no começo é para que vocês pudessem ter um pouco de empatia por uma pessoa que é cega, ao pensar como seria a vida de vocês como cegos. Jesus, ele não só sabia o que essa pessoa tinha passado e o que ela estava passando, mas ele sabia acerca dos seus pensamentos e das suas angústias. E isso é muito importante nesse momento, jovens e adolescentes. Isso é muito importante porque eu sei que vocês têm contextos familiares ou contextos de vida muito diferentes uns dos outros. Tem pessoas que devem estar sofrendo. Alguns de vocês estão sofrendo. Às vezes, numa realidade onde vocês não estão tão próximos de outro cristão. Às vezes, vocês podem estar vivendo dias onde vocês sequer conseguem orar a Deus, por causa das preocupações, dos medos, de tudo que vocês têm vivido nesses dias. Alguns de vocês podem estar angustiados e às vezes chorando no quarto à noite ou pensando em coisas que são assustadoras sem ter com quem falar. E nesse momento, o que eu quero incentivar vocês a fazer é clamar a Jesus da forma como esse cego clamou. Clamar por misericórdia. Jesus, filho de Davi, Rei eterno sobre toda a criação, Senhor de tudo o que existe, olha para mim. Às vezes a única coisa que vocês vão conseguir falar é pedir por misericórdia, clamar por misericórdia. Às vezes vocês não vão conseguir nem falar. Às vezes vocês não vão conseguir nem falar. Mas esse Jesus, ele se compadece de você de uma maneira íntima. E o que Paulo coloca lá em Hebreus, no capítulo 4, é que é exatamente por causa dessa íntima compaixão, por ter vivido como um homem, ter sido tentado como um homem, ter sofrido na carne como um homem, ter morrido de uma maneira angustiante, agonizante, abandonado, numa situação onde o mundo todo estava contra ele naquele momento. Jesus sabe o que você está passando. Jesus, ele consegue entender o que você está vivendo. Por causa dessa íntima compaixão, porque ele esteve aqui. Ele viveu como um de nós, sem pecado, mas como um de nós. O texto diz o seguinte, Hebreus 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. A ressurreição que nós vamos comemorar é o que nos dá força para manter a nossa fé e a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos
um, um ser super espiritual que não sabe o que é passar por uma angústia. Nós não somos ligados a Deus através de um líder terreno, um homem muito importante aqui agora, que sempre nasceu num berço de ouro, vive na cobertura de um prédio, nunca passou dificuldade, não vai passar necessidade nenhuma diante dos dias que estão se aproximando. Não é esse tipo de pessoa que nos liga até Deus. Mas quem nos liga até Deus é uma pessoa que sofreu, e sofreu muito, e sabe o que é sofrer. Sabe o que é ser homem. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Hebreus. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas ele não pecou. É nele que está a nossa confiança. Ele é o rei, não nós. Se tem uma coisa que essa doença veio fazer, é mostrar que nós não somos reis. Esse tapete puxado, essa falta de perspectiva. Se o que isso veio nos trazer, com certeza, foi o fato de que nós não somos reis. Não é? Nós temos pecado, mas ele não pecou. Então, o que eu venho dizer para vocês aqui nessa noite, né, é que Jesus Cristo sabe exatamente o que você está passando. Por mais que um tempo tenha se dado desde os nossos últimos encontros, dos encontros que nós temos aos sábados, é que vocês têm como jovens, ainda que vocês ficaram sem a comunhão, como muitos, né, têm sentido a falta, e não só os jovens, os adultos também. Ainda que um tempo se passou e parece que esse tempo foi muito negro, muito denso, nós temos um Senhor, um Deus, um Rei que sabe o que nós estamos passando. Nós possamos clamar por Ele, com os nossos corações, em espírito, às vezes mesmo que em silêncio. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe da sua realidade, e Ele sabe como mudar essa realidade. Entrega o resultado dessa realidade na mão dEle. Coloca o resultado que você gostaria, mas entrega o resultado na mão dEle. E para finalizar então, eu quero dizer para vocês que vocês têm meu contato, têm o contato do João, da Dani, têm os contatos uns dos outros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quem são os jovens sérios que têm vida com Deus, quem está capengando. Busquem ajuda em pessoas sérias. Se unam com pessoas sérias e busquem aí sim ajudar esses que já eram fracos. Mas vocês não são bobos, vocês sabem aonde buscar ajuda. Eu estou disponível para isso, os outros irmãos estão disponíveis para isso, o pastor Adalto está disponível para isso, os nossos líderes são pessoas abertas e disponíveis a isso. Nos busque, entre em contato nesses dias, não fiquem isolados, não se isolem com seus pensamentos, não se isolem fisicamente nem mentalmente. Busquem ajuda espiritual nesses dias. É um prazer poder ajudar vocês, poder estar caminhando junto com vocês. Isso é um desejo que nós temos, e eu sei que tem irmãos que têm o mesmo desejo, compartilham do mesmo desejo, do mesmo ânimo. Para que nós, nas nossas angústias, possamos, ainda que distantes, ser igreja. Então é isso, né? Queria e vou fazer isso, né? Dar um tempo para vocês falarem um pouco. Eu quero também que vocês coloquem seus pedidos de oração. O Derek já colocou aí, né? Acerca do trabalho, que ele é
um irmão nosso aí que perdeu o trabalho por conta dessa situação, pelo momento que a gente tem passado, pela comunhão da igreja, para que nós possamos voltar à comunhão. Coloquem seus pedidos de oração. Eu já vou encerrar o vídeo, estou só esperando para ver se vocês querem colocar mais alguma coisa, né? E a gente já vai encerrar o vídeo então. Se vocês também desejarem, podem fazer isso, como eu disse, através do Messenger, da própria igreja, do meu, né, do Facebook, dos irmãos. Quem quiser também o WhatsApp, né? Assim, a gente tem uma infinidade hoje de formas de fazer isso. Maravilha. E também lembrando que mesmo após o término do vídeo, vocês podem comentar, colocar seus pedidos de oração. A gente vai estar olhando por isso e vai estar fazendo esse ajuntamento aí dos pedidos e vamos estar orando por eles. Bom, é isso aí então, né? Acho que não teve até agora nenhum pedido. Vamos encerrar então o nosso vídeo. Espero então que a gente tenha conseguido matar um pouco da saudade aí também, os irmãos, né? Aqueles que têm comentado aí, que têm participado. Espero que a gente agora, com a abertura dos nossos estudos, consiga aí ajudar um pouco vocês, jovens e adolescentes, nesse momento de distanciamento, né, físico, mas não precisa ser um distanciamento espiritual, não precisa ser um distanciamento de ajuda psicológica, né? A gente está aí para conversar e a gente cresce com isso. Quando a gente ajuda e é ajudado, nós crescemos aí de uma maneira mútua. Bom, maravilha. Irmãos, é isso. Boa noite. Vou estar orando com vocês então pelo término da nossa, o que podemos chamar de união, né? Já que estão jovens e adolescentes aqui. Então é isso. Amém. Isso aí. Vamos estar orando então. E aí a gente vai encerrando. A gente vai tentar fazer de uma outra forma também. Vamos estar conversando aí para poder estar fazendo talvez por outros meios também. Vamos estar trabalhando isso aí. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por ter disponibilizado um momento tão rico, um momento de consolo, meu Deus, de ajuda, um momento onde podemos nos falar e queremos pedir, Senhor, pelos pedidos colocados aqui. Nós vemos, meu Deus, que nós temos sofrido com esse distanciamento, Senhor, com a privação da nossa liberdade. Nós não podemos nos ver, nos abraçar, Senhor, como fazíamos antes. Sentir o calor dos irmãos, meu Deus, essa comunhão é algo que faz muita falta, meu Deus. Mas que isso não seja um motivo para nos sentirmos distantes. Que o Senhor aqueça o nosso coração através da união da Tua Igreja pelo Seu Espírito. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, pelo sustento dos nossos irmãos, como o Derek, que o Senhor, meu Deus, nos dê a maneira pela qual nós possamos garantir o nosso sustento e buscar o nosso sustento de uma forma digna, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Senhor freie, meu Deus, os efeitos
econômicos que a nossa nação vai sofrer, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar meios dignos para que os pais, os chefes de família tenham o pão para colocar nas suas mesas. Nós possamos olhar, meu Deus, e entender agora, finalmente, como o Senhor nos rodeia com a tua graça de tantas formas. Infelizmente, Senhor, às vezes precisamos ser privados dessas coisas para entender o tamanho da tua mão e da tua bondade. Nos traga arrependimento, Senhor, e que nós possamos, no término disso tudo, ser muito mais gratos, meu Deus, do que éramos antes disso começar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Essa oração que eu faço, Deus, é pelo nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Até a próxima. Aonde que desliga?